Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Núbia, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química da segunda série e na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as propriedades dos átomos. E para a gente iniciar, vamos ver os nossos objetivos, vamos lá então? Então, o primeiro objetivo nós vamos aprender sobre as propriedades dos átomos. Segundo, nós vamos diferenciar essas propriedades periódicas das aperiódicas. E, por fim, nós vamos aplicar os conceitos na resolução das atividades, ok? Bom, primeiro, então, a gente vai ver que a tabela periódica organiza os elementos químicos, até então conhecidos, em ordem crescente de número atômico. E aí, lembrando que número atômico é a quantidade de prótons no núcleo do átomo, ok? Então, a tabela periódica, ela é organizada em ordem crescente de número atômico dos elementos químicos. Segundo, a tabela periódica não é útil apenas para saber sobre a massa atômica, sobre o número atômico e a distribuição de elétrons dos átomos. Nós podemos também usá-las para observar as propriedades periódicas e também as aperiódicas, que são usadas para relacionar as características dos elementos com suas estruturas atômicas, ok? Ela também tem esse objetivo, a tabela periódica. Bom, muitas dessas propriedades químicas e físicas dos elementos químicos e das substâncias simples que eles formam vão variar periodicamente, ou seja, em intervalos regulares e em função ou do aumento ou da diminuição dos números atômicos. Então, essas propriedades físicas e químicas, como a gente pode observar aqui, vai estar relacionado, então, à diminuição ou o aumento do número atômico dos elementos químicos, ok? Bom, pessoal, então agora a gente vai ver quais são as principais propriedades periódicas e aperiódicas. Bom, qual é a diferença entre elas duas? As propriedades periódicas ocorrem à medida que o número atômico de um elemento químico aumenta, ou seja, assume valores que crescem e decrescem em cada período da tabela periódica. Já as propriedades aperiódicas são os valores dessa propriedade não variam à medida que o número atômico aumenta, porém, não obedece à posição da tabela periódica, ou seja, não existe uma repetição em períodos regulares, ok? Então, a principal diferença, então, é essa regularidade das propriedades de acordo com o aumento do número atômico ou a diminuição, tá bom? Bom, então, quais são as principais propriedades aperiódicas? Calor específico, índice de refração, dureza e massa atômica. E as propriedades periódicas? Aí nós temos aqui o raio atômico, energia de ionização, eletroafinidade, eletronegatividade, a densidade, temperatura de fusão e ebulição e o volume atômico. E aí agora a gente vai ver cada uma dessas propriedades periódicas. Bom, então o que é o raio atômico? É a distância que vai do núcleo do átomo até o seu elétron mais externo. Então, como a gente pode observar aqui, a variação do raio atômico vai variar na tabela periódica de cima para baixo e da direita para a esquerda. Então, essa é a variação que acontece na tabela periódica. Os ânions têm raio maior que o seu átomo correspondente, isso acontece porque eles vão receber elétrons, e o cátion tem raio menor do que o seu átomo correspondente. E isso acontece porque ele vai doar ou perder elétrons na ligação química, ok? Segunda propriedade é a energia de ionização. O que é essa energia? É a energia necessária para arrancar um elétron de um átomo no seu estado gasoso, transformando-o em um íon gasoso. E como que acontece a variação dessa propriedade na tabela periódica? De cima para baixo, de baixo para cima e da esquerda para a direita, ok? Então, essa variação ocorre de acordo com a mudança, o aumento do número atômico, ok?
Próxima propriedade, eletroafinidade ou afinidade eletrônica. É a energia liberada quando um átomo isolado, no estado gasoso, recebe um elétron. Então, quando um átomo recebe um elétron, existe também uma energia que é liberada. E aí, a isso a gente dá o nome de eletroafinidade. Bom, pessoal, e como que acontece essa variação dentro da tabela periódica? De baixo para cima, de acordo com a seta, e da esquerda para a direita, ok? Então, dessa forma, a gente observa a variação da eletroafinidade. Numa família ou em um período, quanto menor for o raio, maior vai ser a afinidade eletrônica. E aí, para dar uma dica, o que, de acordo com o menor raio, se é menor raio, então menor a quantidade de camadas eletrônicas. Maior raio, maior a quantidade de camadas eletrônicas, ok? Bom, agora a gente vai falar sobre a eletronegatividade. O que é a eletronegatividade? É a capacidade que um átomo tem de atrair elétrons, que aí quem são os elementos químicos que vai atrair elétrons são classificados como ametais. Como que a gente pode observar a eletronegatividade? Então, a gente pode observar que vai ser de baixo para cima e da esquerda para a direita. Então, a variação da eletronegatividade. E tem uma família na tabela periódica que ela é classificada como a mais eletronegativa, que é a família 7A, ok? Quanto menor o tamanho do raio, maior será a força de atração sobre os elétrons, ok? Então, fica uma dica aqui da eletronegatividade. Compara-se a força de atração exercida pelos átomos sobre os elétrons de uma ligação, a eletronegatividade, e ela não é definida para os gases nobres. Por quê, professora? Porque os gases nobres, todos eles já têm uma estabilidade eletrônica, ou seja, eles não vão doar e nem receber elétrons, ok? Próxima propriedade, nós temos aqui a densidade. A densidade é a razão entre a massa e o volume do elemento químico. E a razão aqui é a divisão, ok? Varia das extremidades para o centro da tabela periódica e de cima para baixo, como a gente vai observar aqui na imagem, ok? Então, da extremidade para o centro da tabela periódica e de cima para baixo, ocorre essa variação da densidade dos elementos químicos. E o ósmio, representado pelo OS, é o elemento mais denso da tabela periódica. A densidade dele é igual a 22,5 gramas por centímetros cúbicos, ok? Temperatura de fusão e temperatura de ebulição. E aí lembrando que fusão é a mudança de estado físico do sólido para o líquido e a temperatura de ebulição é a mudança de estado físico do líquido para o gasoso. Então, a temperatura é onde ocorre essa mudança, ok? Então, a família 1A e 2A, que são os metais alcalinos e metais alcalinos terrosos, possuem as maiores temperaturas. Nas demais famílias, as temperaturas de fusão e ebulição estão na parte inferior da tabela periódica. Então, como a gente pode observar aqui, a variação. Na família 1A e 2A, de baixo para cima, acontece esse aumento. E entre os metais, o tungstênio, representado pelo W, é o que apresenta maior temperatura de fusão. Então, a temperatura dele é 3.410 graus Celsius. E o carbono, por formar estruturas com grande número de átomos, apresenta temperatura de fusão de 3.550 graus Celsius e a temperatura de ebulição 4.287 graus Celsius, ok? Então, esses aqui são os elementos químicos que apresentam temperatura de fusão e ebulição os mais altos dentro dos elementos químicos da tabela periódica, ok? Outra propriedade é o volume atômico. O que é o volume atômico? Refere-se ao volume ocupado por 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Esse valor aqui é uma constante
de Avogadro. Então, Avogadro foi um cientista que determinou essa quantidade de átomos presente em um mol de qualquer substância, ok? Ele pode ser calculado relacionando-se à massa desse número de átomos com sua densidade. Então, a gente determina o volume atômico relacionando a massa do número de átomos com a densidade desse elemento químico. E como que acontece a variação na tabela periódica? Do meio para as extremidades da tabela periódica e de cima para baixo, ok? Em uma mesma família, o volume atômico aumenta com o aumento do raio atômico. Então, quanto maior o raio atômico desse elemento químico, maior será o volume. Perdão, gente, deixa eu voltar aqui. Em um mesmo período, o volume atômico cresce do centro para as extremidades, que é o que a gente pode estar observando aqui com as setinhas, tá bom? Bom, as propriedades aperiódicas, a gente vai ver as duas mais importantes. A primeira delas é a massa atômica. Então, o que é massa atômica? É a unidade de peso de átomos feito por comparação com uma grandeza padrão, que aí nós temos como padrão de unidade de massa atômica o átomo isótopo carbono 12. Esta propriedade sempre aumenta de acordo com o aumento do número atômico. Então, se eu tenho maior número atômico, maior será a massa atômica desse elemento químico, sem fazer referência à localização do elemento químico na tabela periódica. É o que a gente pode observar aqui no gráfico, ok? Quanto maior o número atômico, maior será a massa atômica do meu elemento químico. E a outra propriedade é o calor específico. Diminui com o aumento do número atômico. Então, o que a gente pode observar aqui? Que é o inverso, certo? Se aumenta o número atômico do elemento químico, o calor específico vai diminuir. Lembre-se, o que é um calor específico? É a quantidade de calor necessária para aumentar a temperatura de 1 grau Celsius de 1 grama do elemento químico, ok? Então, essas daqui são as principais propriedades aperiódicas, massa atômica e o calor específico, ok? Então, vamos fazer aqui um exercício só para a gente estar recapitulando o que a gente trabalhou na aula de hoje. Considerando as propriedades periódicas, indique a alternativa correta. Então, na letra A, para os elementos de um mesmo período, a primeira energia de ionização é sempre maior que a segunda? Letra B, com o aumento do número de camadas, o raio atômico em um mesmo grupo diminui? Letra C, para os íons dos elementos representativos, o número do grupo coincide com o número de elétrons que o átomo possui no último nível? Letra D, os elementos com caráter metálico acentuado possuem grande afinidade eletrônica? E letra E, para elementos de um mesmo grupo ou família, o volume atômico aumenta com o aumento do número atômico? Então, a gente tem que identificar qual dessas alternativas está correta, ok? E aí aqui, a letra A está errada. Para os elementos de um mesmo período, a primeira energia é sempre menor. A letra B também está errada, pois com o aumento de número de camadas, o raio atômico em um mesmo grupo aumenta e não diminui. Letra C também está errada. Letra D também. E a resposta correta é a letra E. Para os elementos de um mesmo grupo, o volume atômico aumenta com o número atômico. Bom, pessoal, na aula de hoje a gente trabalhou as propriedades dos átomos. Não deixe de estar revendo essa aula e outros conteúdos. Acesse a plataforma Eduque. Bons estudos e até a próxima.